digamos assim, o principal meio para as pessoas adquirirem méritos para ir para o céu. Então, os méritos, durante muito tempo, para a população que não era dona, era um mérito simbólico, que só ia se tornar realidade depois da morte. E é isso que a burguesia, depois os mercadores se apropriam e dizem: espera aí, para que esperar morrer para dividir o que nós estamos fazendo e conduzindo? Vamos transformar esse patrimônio simbólico num patrimônio material e vamos compartilhar. Foi um pouco esse o processo, né? Essa disputa que aconteceu, claro, durante longo tempo, alguns séculos, né? Mas, enfim, o trabalho vai se positivando, menos o agrícola. O trabalho rural, de extrativismo, produção de atividades agrícolas, ele não se positiva no primeiro momento, ele ainda continua sendo visto quase como, entre aspas, né, ele dá mérito, sim, mas do ponto de vista social, ele digamos assim, não é um tipo de atividade que as pessoas largam outras para ir, é o contrário. O processo é tentar sair da atividade agrícola. Durante longo tempo isso aconteceu. Por isso que ele tem que permanecer negativado, para justamente propiciar a possibilidade das pessoas desejarem sair do trabalho agrícola para ocuparem outras funções na sociedade que estava se desenvolvendo e precisava de mão de obra, precisava de pensantes, precisava de pessoas, precisava de dirigentes e assim por diante. E já com relação à tecnologia, sim, do outro lado, na cidade nós temos o trabalho, a divisão social, a divisão técnica do trabalho andando, né, se desenvolvendo, uma sociedade aberta em que o trabalho ele é individualizado, não mais é coletivizado pela família, a coletivização se dá pela divisão técnica e não por consanguinidade, pelas tradições anteriores. Né? E ele passa a ser defendido, o trabalho passa a ser defendido pelas novas classes dominantes como sendo o passaporte para a cidadania, não para o paraíso. O paraíso passa a ser a nação. Então, para poder ter o passaporte, você precisa trabalhar. Com isso, você adquire o direito de pertencimento a uma determinada sociedade, né? E esse direito é calcado principalmente no trabalho. Bom, com relação à tecnologia, eu já fiz a referência, né? Porque ela permanece, ela se desenvolve em muitos setores, menos na agricultura. E a revolução agrícola, digamos assim, tecnológica na agricultura, ela vai se dar após a Primeira Guerra em alguns países da Europa, na Rússia ou em os países europeus, e após a Segunda Guerra em outros países, como a América Latina, etc. Aí sim, então, na realidade, a mudança profunda passa a se dar no chamado rural com a Revolução Verde, em que se tenta construir uma classe, né, uma classe social que tenha, digamos, uma representatividade, uma presença semelhante às outras classes sociais. Até então, os próprios donos de terra não se diziam, jamais se diziam agricultores, os grandes proprietários até hoje não se dizem agricultores no Brasil, eles são produtores e não agricultores, isso no Brasil, e durante muito tempo eles eram donos de terra e não produtores rurais, porque o que lhes dava poder era ser dono de terra e não a relação com o trabalho. Bem, dando um salto e tentando colocar alguns elementos dessa temática no Brasil, eu chamo Sociologia e Economia Rural no Brasil, que são os pilares que constituíram o nosso programa para graduação, hoje já tem outros aspectos, no começo foi basicamente isso, né? Nós tivemos uma forte dominância, então, tanto do paradigma patrimonialista, que eu acabei descrevendo de uma cultura feudal, quanto do paradigma cartesiano, que já vem de uma visão positivista, moderna, principalmente francesa, né? Tendo o urbano como paradigma, nesse caso, do cartesianismo. Então aqui se cria, nós temos ao mesmo tempo uma sociedade, de certa forma, formada por donos de terra, donos, né, patrimonialismo, que o Raimundo Faoro explora muito bem no livro dele, O Dono do Poder, mostra muito bem, e por outro lado, paralelamente, se construindo aos trancos e barrancos, né, uma sociedade moderna, entre aspas, positiva, cartesiana, colocando outras formas de conceber o próprio desenvolvimento, tentando pensar na construção de uma sociedade nacional, como se dizia na época, e nesse caso eles incorporam esse setor emergente no modernizador, incorpora a agricultura como
como um carro-chefe para essa mudança, assim, né? A agricultura de exportação, etc., que já existia, mas que passa a ser visto. Por quê? Porque o Brasil não tinha indústria, não tinha outras economias andando, o comércio, o mercado muito frágil, era um mercado muito de trocas ainda, interno, né? Enfim, eles perceberam isso, daí que a partir do século XIX começa-se, de fato, os agraristas e os industrialistas, que talvez alguns já ouviram falar, nessas duas correntes, que só desaparecem depois do golpe de 64. Ou seja, nós ficamos um século com essa disputa entre o Brasil é um país agrário e um país industrial, né? Então, conforme a concepção dominante, os recursos públicos iam para lá. Isso era muito importante para disputar recursos públicos, principalmente as políticas, enfim, os políticos que chegavam ao poder e assim por diante. Bom, aí vem a grande pergunta, nos anos 50, principalmente, quando começa a ter uma certa expressão a economia rural, a sociologia rural, esses campos aí, digamos, de debate, a pergunta o que é o rural. Junto com ela vem a pergunta, uma espécie de quem somos, como é que nós fomos formados? Aí vem a ideia, somos um país feudal ou não? Esse debate parece meio fora de moda hoje, demodê, mas ele foi muito importante. Quando eu ingressei no mestrado de Sociologia aqui no Campus do Vale, em 78, eu fui obrigado a ler um livro desse tamanho em francês, que eu agradeço ao professor que mandou ler, porque depois eu fui para a França fazer meu doutorado, graças a esse livro, né, que eu tive que aprender francês, discutindo o Brasil feudal. Né? Em vez de colocar o Faoro, eu colocava esses outros autores. Hoje eu descobri que o Faoro resolve esse problema. Não havia esse conflito. O Brasil, na verdade, nunca chegou a ser o feudal do modelo anglo-saxônico. Ele foi feudal no modelo português, que é outra coisa. Bem, então, a descoberta do diferente, né? Do diferente significa, nós não temos servos, o escravo, tudo bem, tem escravo, não teve escravo, mas nós temos uma sociedade no Brasil que não é nem servo nem escravo. Quem é? Quem são? E aí começa a surgir toda uma literatura que eu reputo uma homenagem a Maria Isaura Pereira de Queiroz, nos anos 40, quando ela pega a planilha dela e vai a campo entrevistar e escutar, né? Ela é a pioneira nisso na área de ciências sociais, antropologia e sociologia. Depois vem Rui Facó, vem Parceiro do Rio Bonito, vem toda uma literatura sobre o caipira paulista, né? Já tinha alguma coisa sobre o nordestino. Enfim, começa a descobrir que existe um Brasil, existe. E que, do ponto de vista demográfico, ele é muito importante, apesar de não ser visível, né? Por não estar tendo visibilidade anteriormente. Então se começa a dar visibilidade a atores sociais que existem e que não se sabe por que eles existem, para quê, qual é o papel, qual é a função deles. Mas aí começa a vir toda a discussão que se inclui nesse contexto também os agricultores que não são nem produtores de exportação, né? Nem, digamos assim, produtores de gado, né? Que são esses agricultores que produzem a chamada subsistência, que então era um grande debate, né? Agricultura de subsistência ou agricultura comercial, que é um debate já superado do meu ponto de vista, mas que ele foi importante. Eu participei desse debate durante um longo tempo. E se percebe que existem milhões de pessoas que vivem em atividades agropecuárias num espaço que na época se chamava espaço rural, fora das cidades, portanto, e que não se sabia quem era, qual a identidade que eles tinham do ponto de vista da sua presença na sociedade, ou até do ponto de vista da identidade sociocultural. Aos poucos, eu não vou colocar todo o processo, se constrói o conceito que hoje é quase consensual, é legal por lei, que é a agricultura familiar, né? Um enorme saco que cabe aí dentro muita coisa, muita gente, mas pelo menos se construiu assim, a ideia que existe um segmento muito importante da sociedade brasileira que tem atividades ligadas ao campo, ao rural, que não são nem da burguesia, nem classe dominante, nem feudais, nem escravos, nem servos, né? Nós temos aí, e durante muito tempo se passou a discutir nos anos 70, 80, e nós participamos aqui na URGS bastante dessa discussão, quem é esse sujeito, quem é esse ator social, né? Esse lavrador nordestino, esse não sei quantos nomes, eu tinha uma época uma lista assim de nomes que eram dados para essas categorias no caboclo e assim por diante. E aí surge uma literatura sobre a funcionalidade da agricultura familiar.
né? Para tentar se escapar um pouco dessa questão que se colocava no debate, principalmente uma literatura que vinha neomarxista ou marxiana, que apregoava que o agricultor familiar seria uma espécie de classe intermediária que seria extinta no capitalismo e no socialismo também, né? Portanto, que haveria essa extinção, ou ao natural ou não. Isso, embora no Brasil não chegou a ser muito, do ponto de vista político e de políticas, muito expressivo, teve. Eu vou só dar um exemplo. Quando o Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, havia dentro da Secretaria da Agricultura um movimento com forte influência do Partido Comunista, que na época apoiava o governo Brizola, aqui no Rio Grande do Sul, e que teve a função de modernizar a agricultura. Essa modelização seria um precursor da socialização, da organização do Estado socialista. Bem, e aí entra nesse bojo aqui, então, a agricultura, debate sobre a reforma agrária, ela é anti-latifundiária ou é modernizadora? Qual é o caráter dessa reforma agrária? Nunca se soube. Hoje ela tem um formato que é original, que é brasileiro, que é a reprodução da agricultura familiar, nos moldes que nós temos a agricultura familiar. Apesar de todo o esforço de movimentos sociais quererem criar alternativa, isso não foi possível, querer criar a identidade do assentado não aconteceu, e não vai acontecer, porque por uma tradição toda que nós temos. Alguns autores que contribuíram muito para o desenvolvimento dessa mudança de visão, nós temos, desde que eu já citei o Raimundo Faoro, Josué de Castro, com Geografia da Fome, Geografia, como é que era o outro lá, Mundial, são dois autores que eu tenho a honra de ter introduzido no nosso programa de pós-graduação, não como autores citados, mas como autores estudados. Meus alunos têm que ler Josué de Castro e leem o Raimundo Faoro. Eu não passo na disciplina se não leem esses dois autores. Porque eu acho que eles são fundamentais para entender o mundo brasileiro, rural, etc. Tivemos Alberto Passos Guimarães, para citar, um comunista clássico, né? PCP, morreu não faz muito tempo. Sérgio Furtado, que vocês conhecem. Já citei Maria Isaura. Ottaviani, sociólogo, que morreu também faz poucos anos. Ele contribuiu muito com vários livros. José de Souza Martins, que está vivo. Rui Facó, e depois tem todos os escritores da literatura sobre a Casa Grande Senzala e por aí afora. Bem, atualmente, na questão do PGDR, então, especificamente, nós temos aí a preocupação com a multi- e transdisciplinaridade, né? Portanto, uma postura epistemológica de ruptura com a dicotomia. Nessa visão transdisciplinar não há lugar para a dicotomia. É a multidivisão, então, na mesma situação, na mesma realidade empírica, nós somos obrigados a colocar no mínimo dois olhares diferentes, o que possibilita, então, digamos, uma complexificação. Há uma tendência, uma influência tendencialmente dessas teorias da sociedade complexa. Edgar Morin, que começa a ser lido, por exemplo, no nosso programa. Depois tem aqueles ligados mais a Pedro Gomin, mais ligados ao Capra, por exemplo. O Capra não é um autor de programa, mas ele tem uma certa influência com o seu holismo e assim por diante. Tem alguma influência, principalmente para o pessoal que discute agroecologia, ecologia, meio ambiente. Nos anos 90, se decreta o fim do rural por Mandraz, tem um livro La Fin des Paysans, o fim do camponês paysan, né? Que depois ele mesmo, antes de morrer, ele reconhece que ele não enxergou de uma forma completa, quando ele diz que tinha o Hugues Lamarche, que tem 2, 3 livros publicados aqui, que ele viu que existe, ainda assim existe um agricultor familiar, porque o Mandraz não tinha enxergado isso, né? Ele reconhece isso publicamente antes de sua morte, há uns 7, 8 anos atrás. Então, sobrevive o agrícola. Se começa a perceber que o agricultor tipo familiar, por exemplo, não morreu. E a agricultura não é só uma atividade econômica, ela tem atores sociais específicos, né, com diversas situações diferentes, que continuam sendo estudados e conhecidos. Bom, eu já coloquei que o paradigma aqui seria o da complexidade, que é emergente, ele não é ainda dominante. Bom,
Uma questão que permanece, e aqui eu já estou indo para as conclusões, algumas questões emergentes, novas, etc., vamos olhar o rural como uma realidade em si ou não? Eu digo que um dos problemas sérios, do ponto de vista teórico, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, desde a sua criação, é um certo viés de considerar os agricultores familiares, o universo social ao qual ele atende, como se eles existissem sem o resto. É o isolamento da agricultura familiar. Né? Isso pode ser bom em algum momento, que é tipo um tratamento de choque que você dá para alguém que está doente, você isola ele, mas não pode ficar. Eu acho que já chegou a hora de desisolar, na minha opinião. E muitos colegas meus pensam assim. O MDA não pode mais continuar trabalhando e tratando o agricultor como se ele existe em si mesmo. Por isso que nós temos talvez até repensar uma estrutura de organização das políticas do governo, de políticas públicas para essa área. Me parece esse passou a ser um problema mais do que uma solução nesse momento. Então, os sociólogos hoje, os economistas, etc., nos debruçamos sobre tentar entender o que é ser rural, as diferentes relações complexas que se colocam, e por isolar o rural, trouxe uma consequência muito séria no campo das ciências sociais, que é atribuir a um determinado profissional, de uma forma holística, esse mundo rural. Então, o sociólogo rural, nós temos que entender de sociologia do trabalho, de sociologia da saúde, de relações disso, de relações de sociologia das instituições, porque os outros dizem isso, que os sociólogos do trabalho, que é um grupo muito forte no meu departamento, no nosso programa de pós-graduação, nenhum deles estuda nada que está relacionado ao rural. Nem sequer as agroindústrias são consideradas como objeto empírico deles. Eles acham que isso é o atributo nosso ao sociólogo rural. Por quê? Por uma visão que se consagrou, essa dualidade ainda permanece dentro da universidade, isso que eu estou trazendo para a reflexão. Nós não rompemos no campo acadêmico com essa visão dual. Então, o sociólogo rural é como se nós entendêssemos de tudo. Eu brigo muito com meus colegas por causa disso. Né? Então, qualquer coisa nós que temos que tratar. O não acontece do outro lado, com as outras temas. Não, tem tudo que é bom, esse assunto é fulano, esse assunto é ciclano. Chegou o rural, vai lá com o Ivaldo, o Sérgio Schneider, e eu estou citando os nossos nomes, né? Como se nós fôssemos enciclopédias, né? Que temos a capacidade de ver tudo. Isso, para mim, é um problema, é um desafio, e é algo que prejudica o conhecimento e a visão, inclusive o desenvolvimento rural é prejudicado por isso, nessa perspectiva. Concluindo, professor, a partir do nosso programa, essas questões eu estou trazendo porque elas fizeram parte da sociologia rural aqui, que está aqui no campus, né? Sociologia, que foi um dos criadores do PGDR. O PGDR é muito recente, tem 12 anos só, então por isso que eu estou trazendo essa tradição. Mas assim, hoje quais são os temas, as questões que estão se colocando entre meus colegas e nós? Uma é uma corrente ambientalista, né? Que é o debate que vai desde o debate teórico até a questão das políticas ambientais, do meio ambiente. Segundo, uma corrente que eu chamo cultural, para não chamar culturalista, que se debruça sobre temáticas ligadas aos atores sociais. Esse é um tema crescente no nosso meio. Os atores não como instituição, mas os atores como as pessoas, né? Tentando ver essas múltiplas possibilidades e facetas. Aí tem várias correntes sobre essa temática dos atores, eu me alinho com uma, o professor Sérgio Schneider, meu colega, está com outra corrente. Enfim, nós temos várias correntes que consideramos e temos perspectivas diferentes de análise, evidentemente. Nessa corrente cultural está entrando crescentemente no meio temas sobre questões ligadas à qualidade de vida, como alimentação, né, tradições alimentares, há pesquisas nessa área também sobre queijos, só para dar um exemplo, e assim por diante. Então, outro tema importante são as políticas de desenvolvimento, tanto as públicas como as outras, né, as agros, etc. E o tema da desigualdade social, que é muito forte, que é muito importante, porque o estudo da desigualdade social permite assessorar, colocar dados e informações para políticas. Né? Quando a Dilma decidiu que a prioridade número 1 do início do governo dela seria a eliminação da miséria, dos 15 milhões de miseráveis,
ela foi clara, desde o primeiro dia do seu governo, que começaria pelo rural. A primeira reunião importante que aconteceu, ela tomou posse num sábado. Na segunda-feira, ela mandou reunir todas as lideranças de MDA, INCRA, etc., e com o Ministério do Desenvolvimento Social, isso é real, passaram o dia inteiro, para discutir políticas para diminuir a miséria rural. E, então, essas abordagens dos atores sociais, né, ela é a que permite um cruzamento com o urbano, professora, por isso que eu não quero encerrar sem dizer isso. É por ali que está se dando a eliminação da dualidade. Quando precisaram um pesquisador para estudar a população de Lua para Porto Alegre, eles vieram pedir para o Ivaldo Guilherme, que estudava caboclo. Disseram, mas se tu conhece os caboclos, tu vai conhecer os moradores de rua. E a ideia de mediadores, né, que permite então essas abordagens, e o conceito de território como um conceito que rompe com esse dualismo. Eu acho que o conceito de território socialmente construído é, do ponto de vista metodológico, a ferramenta mais importante que nós temos e que precisamos nos apropriar daqui por diante, justamente para romper essa dicotomia. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra agora, então, ao representante da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o senhor Ézio Gomes, engenheiro agrônomo. Lembrar que essa secretaria é nova no governo do Estado do Rio Grande do Sul e que vai abordar principalmente as questões das atividades, as ações que a secretaria tem desenvolvido nesses meses de existência. Então, com a palavra o senhor Ézio Gomes. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Então, assim, pessoal, como eu não sou de um instituto de pesquisa e não sou da universidade, não trago aqui muitos dados estatísticos e estudos e etc. E é uma secretaria nova também. Então eu me propus a falar um pouco sobre como é que a gente percebe e entende o desenvolvimento rural, né, mais especificamente no Rio Grande do Sul, e quais as ações, as políticas que o governo vem desenvolvendo no sentido de atuar em prol da construção do desenvolvimento rural sustentável, que é ainda uma utopia, né? Mas então, assim, eu tenho uma apresentaçãozinha, eu vou ter que pedir licença aqui para os outros dois colegas da mesa. Tem uma apresentação, acho que eu vou ter que ficar de pé aqui, não sei se o microfone chega até ali. Não, vai vir aqui um enxergo. Melhor não. Bom, o tema destoa um pouco da temática geral da mesa, mas o professor Guilherme fez uma provocação no final, mais ou menos rolou a bola, né, para me chutar, que ele falou um pouco de que aí também a importância de se inserir as políticas públicas, né? Pode passar, aí eu passo. Aqui. Bom, então como que a gente percebe na Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado? É uma secretaria nova, foi criada esse ano, no início desse ano, em um governo novo, né? Um governo que se intitula Governo Democrático e Popular, com políticas voltadas aí para a população rural e urbana, né? Então o professor já introduziu um pouco esse tema, né? A gente percebe o desenvolvimento rural, e o desenvolvimento rural ele vem acontecendo sob os princípios da Revolução Verde, né? Revolução Verde que no final do século XIX teve seu início lá pela Europa e Estados Unidos, e depois da Segunda Guerra Mundial, como o professor também já falou, se espalhou pelo mundo inteiro, né? No Brasil, e no Brasil mais especificamente com o regime militar pós-64, se desenvolve hegemonicamente dessa forma, sendo um pouco, simplificando um pouco a questão, porque isso aqui é bastante complexo, mas é uma apresentação que eu tenho para todo e qualquer público, né? Então, desenvolvimento rural baseado em desmatamento, né?
no desmatamento de áreas contínuas, principalmente para o uso da mecanização, né, para facilitar a mecanização, a questão dos monocultivos, né, o plantio extenso, né, de áreas extensas de uma cultura apenas, né, baseado na questão das sementes híbridas, sementes selecionadas, híbridas e transgênicas, né? Então, um padrão tecnológico no sentido do aumento da produção e da produtividade das sementes, o uso intensivo de insumos químicos, né? Principalmente os agrotóxicos, né? Que servem para controlar, para combater as pragas, doenças e ervas nas lavouras, e a mecanização intensa, né? Então, é mais ou menos esse aí o pacote tecnológico, os princípios da Revolução Verde, né? E esses princípios, esse pacote tecnológico que se implantou no Brasil pós-Segunda Guerra, e mais especificamente após, com o início do regime militar, né, e segue até hoje, tem aspectos importantes de serem citados, de serem relacionados, né? Então, assim, um dos aspectos decorrentes desse modelo é o aumento da produção e da produtividade, que foi o principal motivo, né, da implantação desse modelo. Claro que já havia um crescimento, uma evolução tecnológica nesse sentido. Já na primeira revolução agrícola já tinha-se a preocupação de abastecer os contingentes populacionais que começavam a inchar os burgos, né, as cidades, né, os perímetros urbanos, e com a Revolução Verde, né, então essa motivação muito maior, no sentido de que precisava se produzir grande quantidade de produtos agrícolas, né, no sentido de alimentar a população urbana que vinha crescendo cada vez mais, né? Então, o aumento da produção e da produtividade, para vocês terem uma ideia, nas últimas 30 safras, a produção de grãos no Brasil quadruplicou, né? Ela saiu de 42 milhões de toneladas para 162 milhões de toneladas na última safra. Então, a produção e as áreas não cresceram tanto assim, mas então houve um grande aumento da produção e da produtividade, né, principalmente nessas 4, 5 últimas décadas, né? Agora, tem também que se ressaltar que a produção de grãos aumentou, mas aumentou também a concentração em poucas culturas. Para vocês terem uma ideia, 80% da produção de grãos no Brasil é soja e milho. E vem aumentando cada vez mais as áreas e a produção e a produtividade do soja e milho. E os 3 principais alimentos da cesta básicos da população, que é o arroz, o feijão e o trigo, constituem apenas 16% do total de produção de grãos no Brasil, né? Então vem aumentando a produção, a produtividade, mas vem concentrando, né? Então, provavelmente no futuro nós vamos ter alimentos mais na base de... Estamos tendo já, né? Na base de soja, na base de milho, né? Como já é ministrado para os animais, ração, né? Então a ração humana também, a tendência é que tenha essa tendência aí, né? E as áreas com arroz e com feijão e trigo também diminuíram nos últimos anos. Outro aspecto importante que tem que ser citado é a questão da redução da penosidade no trabalho, né? Então, com a Revolução Verde, né, e com o uso de maquinários mais modernos, foi aos poucos substituindo-se a força de trabalho braçal e utilizando-se tratores, equipamentos, né, utilizados nos implementos agrícolas, né, que facilitam o trabalho. Então são 2 aspectos importantes, poderíamos dizer,
mais para o campo positivo, né, da agricultura, da Revolução Verde, dessa modernização da agricultura, que é o aumento da produção e da produtividade, redução da penosidade do trabalho, né, e um aumento, claro, obviamente, de um excedente, de uma disponibilização maior de produtos agrícolas no mercado, né? E tem aspectos não tão importantes assim, mas também pode ser analisados como aspectos positivos ou negativos, depende da onde você está observando esses aspectos, né? Um outro é a questão da concentração da produção agropecuária. Então, ao longo dessas décadas, houve uma concentração agropecuária bastante grande. Para vocês terem uma ideia, no último censo agropecuário, os 10 anos de 1995 a 2005, saíram da atividade leiteira 469 mil produtores de leite deixaram a atividade da produção leiteira. Podem até ter ido para a cidade ou migrado para outras atividades, embora a cadeia do leite venha em expansão. E 513 mil produtores de suíno também deixaram a atividade. Então, vem ocorrendo o aumento da produção, da produtividade, vem diminuindo a quantidade de pessoas necessárias para a produção, né? E essa concentração não é só das cadeias produtivas, é a concentração do capital nas mãos das indústrias, como a gente vai ver a seguir, né? Vem ocorrendo, obviamente, em decorrência desse modelo, o esvaziamento populacional do meio rural, né? Na década de 60, lá pelo ano de 65, a população rural e urbana eram iguais, eram praticamente iguais. Hoje, no Rio Grande do Sul, sabe quanto por cento da população vive no meio rural? 14,9% apenas, né? Menos de 15% da população vive no meio rural, né? Então, ocorreu, em função desse modelo, um esvaziamento populacional do meio rural, né? A questão da redução da biodiversidade, né? Então, com os monocultivos, com o desmatamento, monocultivos, e agora com a questão das sementes transgênicas, ocorre aí uma agressão bastante grande na questão da biodiversidade da fauna e da flora no meio rural, né? E a contaminação ambiental pelo uso intensivo de insumos químicos, principalmente os agrotóxicos, né? Então, assim, contaminação do ar, da água, do solo, dos alimentos, intoxicação de agricultores, né? Então, assim, segundo dados do Sindicato das Indústrias de Defensivos Agrícolas, o Brasil é campeão, é o maior consumidor de agrotóxicos, né? E segundo dados da indústria de defensivos agrícolas, são comercializados no Brasil 1.060.000 toneladas por ano de agrotóxicos. Se você dividir isso pela população, dá em torno de 5,3 quilos de agrotóxico para cada um de nós. Certo? E também temos que falar da subordinação e dependência da agricultura em relação à indústria. Certo? Então, assim, nas cadeias produtivas, a montante da produção agropecuária, porque assim, cada vez mais, a partir da formação dos complexos agroindustriais, na década de 70 e 80 e assim por diante, vai se consolidando cada vez mais, as cadeias produtivas vão se consolidando. Então, assim, aqui, a montante na cadeia produtiva da produção agropecuária, existe a indústria de insumos, maquinários e equipamentos, que fornece insumos e maquinários e equipamentos para a produção agropecuária, e o produtor agropecuário fornece a sua produção para a indústria de transformação, e aí quem fornece para o comércio, e depois o alimento vai para a mesa dos brasileiros. Então, cada vez mais está a cadeia produtiva, as cadeias produtivas, a produção agropecuária
no Brasil está seguindo esses modelos das cadeias produtivas. Pode passar mais? Pode passar mais um? Mais. Então, assim, um desenhozinho esquemático aqui, que coloca o seguinte, que o agricultor, ele fica cada vez mais exprimido pelo custo de produção, né, que é ditado pela indústria de insumos e maquinários, que é ditado, né, porque você não negocia com os equipamentos, os insumos e tal. Essa indústria é uma indústria bastante capitalizada, né, bastante forte, e ela dita os preços, que determinam o custo de produção do agricultor. E a indústria de transformação de alimentos dita o preço que vai pagar. Nós vamos pagar tanto, né? E essa aqui diz aqui, nós vendemos esses maquinários, esses equipamentos por tanto, né? Se quer, se não quer, tem quem quer, né? E a renda do agricultor familiar, do agricultor como um todo, né? Do agricultor, fica espremida entre dois segmentos poderosíssimos da economia, né? Pode passar? E aí um tema que o desenvolvimento rural vem rumando cada vez mais é para a questão da integração, né? Na integração, o fornecedor de maquinários, equipamentos e tal, e sementes, ou então de matrizes, né? É a própria indústria que faz lá do outro lado a industrialização, né? Ela mesma fornece os insumos para o agricultor e ela mesma recebe a produção do agricultor. E a integração verticalizada, que é a que está sendo adotada cada vez mais agora, é uma integração que o agricultor não é nem dono da produção. Ele é um mero fornecedor de força de trabalho, de matéria-prima, de força de trabalho, desculpe, e matéria-prima, né? Mas ele não é dono daquela matéria-prima, ele é um fornecedor de força de trabalho para a indústria. Ele é um empregado sem carteira assinada, não assalariado, né, da indústria, de integração, porque ele trabalha em cima de uma matéria-prima que não é dele, não é dono daquilo, e ele então contribui com a força de trabalho e com as instalações, né, tem que absorver uma tecnologia que é ditada pela indústria, né, e ele então fornece a força de trabalho para pegar essa matéria-prima, fazer, por exemplo, na integração de aves, né, recebe os pintinhos e aí até chegar na fase de abate, depois entrega para a indústria, recebe lá alguns centavos por cabeça de frango produzido, né? Pode passar. Então, assim, para não esquecer, eu elenquei alguns dados que são importantes para a gente entender um pouco o que vem acontecendo com a agricultura, né? Nos últimos 10 anos, 276 mil pessoas deixaram o campo no Rio Grande do Sul, pelo censo populacional agora de 2010, né? Hoje vive no meio rural gaúcho apenas 15% da população, pouco menos que isso, 14,9%, né? Pode passar. Na região sul do Brasil, 54% dos rapazes e 54% dos rapazes, 74% das moças não pretende continuar na atividade agrícola, segundo pesquisa dessas professoras aqui da URGS, né? Então foi feita uma pesquisa, foi perguntado. Então, de fato, o jovem não quer permanecer no meio rural. Existem propriedades até estruturadas por aí, sem sucessão, sem sucessor, sem a possibilidade de ter continuidade desse jovem, filho do agricultor, dos agricultores que vivem no meio rural, né? Pode passar. Das 307 mil pessoas que vivem, aqui um dado importante também, o professor Ivaldo também tocou nesse assunto. Das 307 mil pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no Rio Grande do Sul, 107 mil são do meio rural, significando 35% dos pobres. Então vocês veem que só tem 14,9%, 15% da população no Rio Grande do Sul vivendo no meio rural, né, e que aqui a quantidade de pobres, né,
e que vivem abaixo da linha de pobreza, que vivem na extrema pobreza no meio rural, significa 35% do total de pessoas que vivem em situação de pobreza, de miséria no Rio Grande do Sul. Então, claro que a presidenta tinha razão de iniciar focando a questão do combate à pobreza no meio rural, que com a baixa população tem uma significância bastante grande, né? E dos 441 mil estabelecimentos rurais existentes no Rio Grande do Sul, 379 mil são de base familiar, significando 80% dos estabelecimentos rurais, então, no Brasil são, no Rio Grande do Sul, aqui, né, são de base familiar, ocupando apenas 31% da área rural do Estado, segundo o IBGE Censo Agropecuário de 2006. Então vocês veem, o professor já também introduziu esse assunto e a gente vai dar continuidade aqui em algumas reflexões sobre isso. Então, pelo censo agropecuário também, né, dizendo que a produção agropecuária, a produção da agricultura familiar significa, né, 87% da produção de mandioca, 70% de feijão, 46% de milho, 38% de café, 34% de arroz, o trigo 21% e soja apenas 16%. Vocês veem que tem áreas, né, que predominantemente é da agricultura familiar com soja, e mesmo assim apenas 16% de soja produzido no Brasil é da agricultura familiar. E a produção pecuária, né, também, 58% da produção de leite, 50% de aves, 59% de suínos e 30% dos bovinos são da agricultura familiar, embora tenha uma pequena área, né, mas que tem um significado bastante grande aí, né, no contingente, né, da força de trabalho que ainda permanece no meio rural. Bom, então eu estou colocando aqui alguns desafios, né, que são desafios centrais, mas tem desafios diversos aí para o meio rural, para o desenvolvimento do meio rural, né? Então, como é que a gente faz a elevação da qualidade de vida da população no meio rural? A melhoria das condições de vida no meio rural, quais as políticas públicas que podem impactar e colaborar para isso, né? A questão da segurança e soberania alimentar, ou seja, que no meio rural possa ter alimento em quantidade, qualidade suficiente e também que tenha uma autodeterminação no sentido do que produzir, né? Um rural para além da produção e negócios, ou seja, o desafio, né, de que tenhamos um rural para além de negócios, né, que as pessoas não vejam o rural só como um substrato onde vai lá, produz, né, extrai de lá a riqueza, mas não tem contato, não tem convívio com aquele ambiente, né? A agricultura familiar como um modo de vida, né? O professor também tocou nesse assunto, que é importante. Temos quantos? 5? É importante para isso, né? Para como a gente visualiza a questão do desenvolvimento rural. Um rural com gente, né? No desafio da manutenção dos jovens no campo, é um desafio bastante grande. A universidade está preocupada com isso, desenvolvendo estudos a esse respeito, e a gente também está preocupado com isso enquanto poder público, para desenvolver políticas nesse sentido. E a discussão da sustentabilidade social e ambiental no meio rural, né? Bom, isso que eu falei antes como desafio também é a missão da Secretaria de Desenvolvimento Rural, criada nesse início de governo, nesse início de ano, né? Então, assim, de desenvolver políticas públicas no sentido de minimizar essa coisa desse desenvolvimento rural que promove o esvaziamento do meio rural e que promove também a questão das graves agressões ambientais, né, sobre o meio rural. O governo federal já vem desenvolvendo políticas importantes nesse sentido, né? Já vem desenvolvendo políticas importantes nesse sentido,
como o próprio PRONAF, né, que coloca crédito subsidiado, como o PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, como a questão do PNAE, a compra de pelo menos 30% da alimentação escolar tem que ser da agricultura familiar. Então tem políticas importantes do MDA, do governo federal, nesse sentido, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Rural, recém-criada, também começa a desenvolver as suas políticas nesse sentido também, né? Então, tendo uma visão do desenvolvimento rural sustentável, né? Percebendo as pessoas que vivem no meio rural em todas as suas dimensões, política, econômica, social, e assim espacial, e assim por diante, né? Vendo o meio rural de forma diferente do que a Revolução Verde vê o meio rural só como um local de extrair a riqueza, produzir e assim por diante. E pelo contrário, né? Nós temos que ver o meio rural como um meio que as comunidades fiquem fortalecidas, né? Eu sempre, quando eu falo nisso, eu lembro do padre. O padre lá, quando eu era adolescente ainda, que dizia, aqui na comunidade antigamente tinha 4 times de futebol, agora não dá um, né? Claro que ele estava preocupado também com a perda dos seus fiéis no meio rural, mas é uma constatação bem que já na década de 70, 80 já se percebia, década de 70 é isso. Então assim, ó, tem um público aqui potencial da agricultura familiar, que entra a questão dos agricultores familiares, dos quilombolas, dos indígenas, né, dos assentados. Eu não vou entrar nesses números aqui, mas basicamente os 379 mil agricultores familiares, né, dispersos nesses segmentos, é o foco da Secretaria de Desenvolvimento Rural trabalhado. Então assim, ó, desde o início do ano, agora indo para os finalmente, nós estamos produzindo programas e projetos para implantar no meio rural, né? Estamos começando a implantar. Esse ano teve o primeiro plano safra da história do Rio Grande do Sul, complementaram o plano safra federal. Então nós já lançamos, né, no plano safra e fora do plano safra 8 programas de apoio, para o fortalecimento da agricultura familiar, quilombolas, indígenas, pescadores, agricultores, né, e assentados no meio rural. Não vamos salvar a pátria, não vamos resolver o problema, mas a gente entende que com esses programas a gente está colaborando no sentido de buscar alternativas para que as pessoas possam viver no meio rural. Então a importante cadeia do leite, por exemplo, que dos 379 mil estabelecimentos rurais, 138 por aí, mil estabelecimentos rurais se dedicam para a produção do leite. Então nós estamos desenvolvendo um programa de apoio à cadeia leiteira, né, produção leiteira no estado do Rio Grande do Sul, com ações de qualificação profissional, de assistência técnica, crédito e melhoramento da qualidade do leite. Então, focando no aumento da produção e melhoria da qualidade do leite, no sentido de que a gente siga as instruções, o que diz na instrução normativa 51, que fala sobre a qualidade do leite, pode passar. Lançamos também o programa Irrigando a Agricultura Familiar, né, que trata da implantação de microaçudes e cisternas, implantação de sistemas de irrigação, poços artesianos, no sentido de melhorar a produção e a produtividade sem ter que ficar aplicando muito agrotóxico, né? Então, só com a irrigação você pode dobrar, ou triplicar, ou até quadruplicar a produção no meio rural. O programa de agroindústria familiar, né, no sentido de apoiar a implantação, a legalização, a comercialização, a participação em feiras da agricultura familiar, né? O programa agroindústria, esse aí já foi, né? O programa de apoio à pesca, né, no sentido de fomentar a produção pesqueira e apícola do estado, né, no sentido de implantação de tanques
para a produção de peixe, capacitação, também estamos fazendo um estudo de como é que está essa cadeia produtiva no estado. Enfim, entendemos que tem um potencial bastante grande. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de peixe em cativeiro do estado, do país, né? Pode passar. Um programa de estruturação dos assentamentos, que o pessoal foi assentado e acabou ficando sem condições de habitação, de energia elétrica, condições básicas de estrada, etc. E a questão das ações produtivas também. Então, uma série de ações aí que a gente pretende, já implantamos o programa, já estamos desenvolvendo ações nesse sentido. O programa Agricultura de Base Ecológica foi lançado agora no seminário de agroecologia que aconteceu essa semana mesmo, né? Foi, né? Foi essa semana mesmo. Lá na Assembleia Legislativa, com uma série de ações, pessoal, no sentido de apoiar a transição agroecológica, a produção agroecológica, a comercialização de produtos agroecológicos, no sentido da gente tentar reverter parte desse processo de adesão à Revolução Verde, né, para que as pessoas possam se entusiasmar em produzir produtos saudáveis sem o uso de veneno, né? E último programa, acho que tem mais um depois desse, foi lançado também recentemente o programa de apoio ao cooperativismo, entendendo a importância disso também, né? Então, ações de isenção de ICMS para cooperativas que vendem para alimentação escolar, ações de apoio à gestão das cooperativas, à organização cooperativista e assim por diante. E o último programa, então, de combate à extrema pobreza no meio rural, né, com ações de segurança alimentar, mas também ações de apoio e incentivo à inclusão produtiva, né, com hortas, com etc., para que as pessoas possam produzir e comercializar os seus excedentes, né? Claro que eu não tinha pretensão de entrar detalhadamente em cada um desses programas. Acho que encerrou, né? Isso. Então, pessoal, assim, ó, o que eu tentei fazer aqui? Colocar um pouco de como a gente vê o desenvolvimento rural, o que a gente propõe para o desenvolvimento rural e quais os programas que entram um pouco nas ações que a Secretaria vem desenvolvendo, pretende iniciar a desenvolver também alguns deles, né? Porque tem programas que nem foram lançados ainda, né? Tem um programa de apoio à fruticultura e olericultura, não foi lançado, programa de apoio aos pecuaristas familiares, e assim por diante. Ainda tem mais uns 8 para serem lançados. Mas algumas ações no sentido de buscar formas para que o meio rural seja um ambiente interessante para as pessoas viverem com dignidade, né, produzindo produtos saudáveis para a população urbana. Muito obrigado. Desculpa me estender no tempo. Convido o professor Ivaldo, você a voltarem à mesa, por favor, luz. Obrigada. Quero agradecer as contribuições que foram realizadas agora através da participação dos representantes, então, da FEE, a senhora Rosita Mamarella, o professor Ivaldo, representando o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, o senhor Ézio Gomes, representando a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Essas contribuições, com diferentes enfoques próprios de cada uma dessas instituições. Agora quero abrir as perguntas
Nós estamos meio-dia e temos aqui... Vamos fazer uma rodada, então vamos abrir as perguntas.